que desde el principio, desde a criação del registro em Brasil, se pensou um pouco em um processo dinâmico, onde a cada 2 anos as pessoas têm que atualizar a informação, pero tiene centros de ação social em cada uma das municipalidades, onde as pessoas podem ir e fazer a recertificação. E agora está trabalhando mais e mais com a interoperabilidade dos dados. Em la mesma região, temos países como Jamaica, onde ainda estamos começando o registro social também para a resposta aos choques climáticos e tudo, porque é um registro que está construído sobre a base de um solo programa, está sendo utilizado somente para um programa e que cobre somente 10% da população. Então, como fazer o câmbio de um programa que se foi criado e um registro que foi criado para um programa para um registro que se pode ter muitos mais programas a utilizar. Este é um pouco de onde estamos. Se pensamos agora o que podemos fazer para melhorar e quais são os avanços e os desafios, primeiro temos que pensar que a pobreza, não pensar, temos que considerar que a pobreza e a vulnerabilidade não são estáticas e que têm uma multiplicidade de fatores. E se tem uma multidimensionalidade de fatores que afetam a classificação ou a determinação de pobreza ou vulnerabilidade, nós não podemos ter registro ou sistema que não tenha em consideração a necessidade de ter uma coordenação institucional e uma coordenação operativa. Então, nós temos que pensar que se hoje tem uma entidade que está responsável pelo registro, esta entidade tem que trabalhar 100% a todo o tempo com as outras instituições, porque a utilização do registro, a atualização do registro, a eficiência que queremos lograr, necessita que todas as instituições utilizem e contribuam para o sucesso do registro. As mejoras, muitas vezes nós falamos em ponto que vamos falar acá de focalização, e muitas vezes falamos que temos que cambiar o método de focalização, que temos que cambiar isso. Pero muitas vezes o que miramos é que todas as melhoras que podemos ter para programa, para a focalização, são também melhoras que temos que fazer em los registros sociais. Então, a experiência, não somente a experiência da América Latina, mas a experiência do mundo, nós temos que ter muita atenção à divulgação, o que chamamos outreach, porque nós temos que promover a consciência e a compreensão da importância do registro, de como se inscrever entre a população prevista. E muitas vezes não hacemos esse trabalho muito bem. O segundo ponto é que nós temos que ter uma planificação em processo para admissão e registro. Porque ao momento de recopilar a informação, nós temos que pensar pouco dos custos que isso traz à população prevista. Muitas vezes as pessoas não sabem onde ir, muitas vezes as pessoas não têm os documentos a apresentar, muitas vezes as pessoas não estão em seu hogar para responder, e muitas vezes o entrevistador, a pessoa que vai fazer a entrevista, que vai coletar os dados, não tem o treinamento necessário para coletar a informação de la boa forma. Dois outros pontos, com relação a isso, é pouco também a melhorar pouco a questão da gestão da operação dos benefícios, porque muitos dos ganhos não são em nível de registro, mas são a nível do programa, porque o programa tem uma vida mais, a operacionalização do programa necessita uma gestão mais cerca da população. Tem que fazer todo o monitoreio e isto pode melhorar e ajudar a manter as bases de dados de registro atualizados. Pero para isso necessita melhorar o fluxo de informação entre o registro social e entre os sistemas e programas que utilizam isto. Este mejora del fluxo es muy, muy importante. Nosotros después podemos hablar un poco más de eso. Los desafíos más grandes están con la entrada y la salida dinámica,
Esto es muy difícil, pero tenemos ejemplos, pero tenemos que prestar atención a eso. Un otro, como dije, hacer un enfoque más grande y una planificación más importante y tener inversiones para garantir el sistema de entrega, porque esto tiene una implicación muy grande para los errores de exclusión. Y es un punto que Tiago habló, es muy importante de tener un sistema de una cadena que es diseñada en la población. No es solamente una cadena que es diseñada como sin pensar de las dificultades de las personas para se inscribir en este sistema, porque eso se puede llevar a muy grupos, exclusión de muchos grupos. Por ejemplo, si nosotros tenemos solamente una inscripción digital, muchas personas que no tienen acceso digital van a estar excluidos de este programa. Y tenemos que, el último punto es esta interoperabilidad, como dije. Para terminar, solamente en términos a, a la contribución, una contribución a la eficacidad es que nosotros tenemos diferentes bases de datos administrativas que ya tienen informaciones actualizadas. Entonces, cuando hacemos la integración y la interoperabilidad de las bases de datos, nosotros podemos reducir el tiempo de coleta de información, porque muchas informaciones pueden estar disponibles en los datos administrativos. Esto va a reducir un poco el tiempo para la inscripción en el registro social. El segundo punto es de acuerdo con la cuestión en la duplicación de beneficios. ¿Ok? Entonces, el fato que tiene diferentes programas que tienen solamente un punto de entrada, una puerta de entrada, nosotros podemos reducir todo el costo privado de las personas y el costo administrativo para trabajar con los datos, para trabajar con la información. Esto es muy importante. Esto nos permite mejorar también el monitoreo de la información y nos permite también mejorar las inversiones em locais, em pontos estratégicos, porque com uma boa análise de los dados que temos em el registro, nós podemos mirar quais são as brechas necessárias e onde podemos fazer inversões que são mais efectivas para melhorar as condições de vida. Então, hoje podemos dizer que porque temos mais tecnologia, porque que temos mais acesso à informação, nós podemos ter uma cobertura mais grande dos registros, nós podemos evaluar e fazer monitoreio de los sistemas de uma forma mais eficaz, e isto, contudo, nos permite ter mais eficiência em los gastos. Después podemos hablar un poco más en detalle, pero esto es lo que tengo para decir ahora. Gracias, Miriam. Gracias, Philip. Gracias por darnos este contexto, ¿verdad? Más macro en este tema que estábamos tomando en segundo punto. Ahora quisiera invitarlo, ¿verdad?, a entrar en detalles sobre la actualización. Tú nos mencionabas que esta era la puerta de entrada a la protección social, que los registros sociales tienen esta función y que por lo tanto, ¿verdad?, vamos a tener que estar pensando en cómo van evolucionando esas características socioeconómicas de los hogares, pero siempre estas condiciones cambian. Siempre existe el reto de tenerlos actualizados y tomar una foto en el tiempo que nos permita responder efectivamente. Y hay que pensar cada cuánto se actualizan, qué instrumentos se usa para esta actualización, qué base legal tienen los países para hacer estas actualizaciones y cómo se financian. Y específicamente el rol que tú destacabas de la tecnología. O sea, los registros sociales desde una perspectiva funcional son sistemas de información y por lo tanto están alineados con toda evolución tecnológica. Sabemos que muchos programas, como hemos estado escuchando, ya están combinando las bases de datos de los programas con los registros sociales para poder actualizar. Tiago, yo te quisiera invitar a que nos compartas desde tu perspectiva algunas experiencias concretas de los retos y recomendaciones para mantener estos registros actualizados. Especialmente, ¿cuál es el rol de la interoperabilidad y qué marcos sostenibles se han planteado los gobiernos para actualizar sus registros sociales?
Y si nos puedes brindar un poco la historia de Brasil, especialmente cuáles fueron las limitaciones y oportunidades para tener registros de elegibles y de participantes como esta herramienta de focalización de programas sociales. Tiago. Sim, muitas graças por las perguntas. É importante dizer que a alternativa de utilização de múltiplos registros administrativos nos traz uma série de retos e desafios que são muito grandes. Usar múltiplos registros administrativos em um solo sistema, ou ecossistema, como alguns les gusta classificá-lo, não é tarefa fácil. Cada registro se cria com um propósito específico, com dados específicos, tem uma história, uma lógica de trabalho, uma governança, interesses próprios, alimentação e usos específicos. Articular estes sistemas de informação significa explodir as burbujas, requiere uma revisão de lógica, de interesse. Os desafios começam com a identificação do indivíduo. Existem vários números indicativos. Em Brasília, isso era muito clássico. Não havia um número nacional, central, federal para toda a população. As diferenças em números e letras inviabilizavam os processos. As fechas de nascimento estão diferentes em diferentes registros. Existe a questão dos homônimos, nomes de madres similares. A formação da família ou a composição do hogar é outro grande desafio. Alguns programas estão dirigidos ao indivíduo, outros utilizam a unidade familiar como base. Outros grupos de ação preferem a composição do hogar, utilizam a composição do hogar como base para acender os programas. O próprio conceito de família é um reto. Não está claro, não é uma definição legal. Famílias que vivem no mesmo lugar é outra complicação muito grande. Os registros têm grande dificuldade para manter estas informações atualizadas. Estes cenários familiares são muito dinâmicos, podem sofrer os efeitos da estacionalidade relacionada aos estudos ou ao trabalho. Jovem que se vai estudar em outra localidade, pero mantém relações sociais e econômicas com a família, adulto que se vai trabalhar em alguma atividade estacional, as separações temporais não registradas, os retornos e separações são muito comuns. Como afrontar esta diversidade de situações? As direções também caminham com muita frequência. E no caso do Brasil, o Correio realizou uma encuesta e indicou que ao redor de 20% da população cambia de domicílio a cada ano. Teléfono, então, com cada nova promoção das companhias telefônicas, temos uma grande migração de contratos. Os registros de trabalhos e ingressos também são muito dinâmicos, incluso no mercado formal. Não é um processo simples. No caso brasileiro, depende do empregador, ou as empresas devem atualizar a informação nos sistemas de emprego. Isto nem sempre sucede. O nível de obsolescência é muito alto, os erros e as omissões são comuns. Exemplo clássico são as empresas que cierram, despedem os empregados, mas não atualizam o sistema. Então, deve buscar-se soluções específicas para cada um destes problemas. No caso da identificação individual, é possível trabalhar com uma combinação de dados, nome, fecha de nascimento, nome da madre, por exemplo, o uso de sistemas de classificação fonética, as chaves vinculantes que determinam que o indivíduo A e uma base Y é o mesmo indivíduo B e uma base Z. São muito importantes as classificações das chaves vinculantes para ser a integração dos sistemas. Migração ao mesmo número de identificação também são desejáveis. Os países que têm uma identificação única nacional aproveitam esse processo, mas não resolvem todos os problemas da unicidade. O indivíduo é o mesmo em las diferentes bases.
La composición familiar es necesario tener un sistema de actualización permanente o congelar a situação em uma fecha específica e dizer, é esta informação que vale. É uma decisão política, sim? E no caso do emprego e dos ingressos, é possível utilizar instrumentos de predição, informação de cotização à Seguridade Social, por exemplo, em lugar de relação laboral. Os bens são mais permanentes que os ingressos. Sin embargo, optar por los bienes significa não capturar a pobreza transitória, as situações de crise, de choque. Pero, uma vez mais, é uma decisão política com prós e contras. Estes exemplos nos levam a questão central do uso de diferentes bases, que é importante, pero não é a solução para todos os problemas. Se tem novos problemas com isso. É importante definir de maneira muito clara que base se superpõe a las demás. Quais são os dados fortes e predominantes? Como lidar com as discrepâncias de informação? São diferentes formatos, diferentes vigências, diferentes formas de recolecção. Primeiro, deve compreender que não todo desacordo é fraude.